A Câmara dos Deputados votou ontem, aprovou, né, o aumento do fundo eleitoral e ainda liberou um monte de penduricalho, abriu brechas para caixadores, brecha para pagar advogado de político corrupto, enfim, fez o escambau, né, o Rodrigo Maia. E o Rodrigo Maia, ele enganou até mesmo os seus fãs, né? Quem são os fãs do Rodrigo Maia? Os fãs são a extrema imprensa, né? Que noticiou o dia inteiro que ele não ia pautar esses temas polêmicos e ele jogou tudo de uma vez. O PSL tentou, através de destaques, eliminar esses pontos mais polêmicos do projeto, mas não foi possível. Foi derrubado pela maioria ali dos deputados do Centrão. Os deputados mais fisiológicos e os deputados de esquerda também. Aí eu te pergunto, por que a gente fica cobrando esses deputados e eles não ligam, não interessam, eles não sentem o risco eleitoral que eles têm quando eles tomam atitudes tão contrárias aos interesses da população? Bem, porque a solução para esse problema, né, principalmente em um país como o nosso, onde está tendo um crescimento, um interesse na política, das pessoas fiscalizarem, as pessoas fazem campanhas, fazem hashtags, vão para a rua, né, fazer manifestação, e os políticos, principalmente os parlamentares, ignoram. E eles sabem que eles podem ignorar, e o problema disso para eles será muito pouco, né? Principalmente se você for um deputado fisiológico, com um amiguinho dos caciques dos partidos, né, da alta cúpula dos partidos, você sabe que você terá muitas facilidades no processo eleitoral e mesmo que você desagrade a população, a chance de você se reeleger é enorme. É porque existe uma coisa no Brasil hoje chamada coeficiente eleitoral. Então, a casa que deveria ser, a casa dos representantes, a representação do desejo popular, na verdade, é a casa que menos faz isso. O poder que menos faz isso é o poder legislativo, porque a forma como eles são colocados lá, né, impede que o Brasil possa ter uma cobrança direta em cima dos deputados. Do que eu estou falando aqui? Esse coeficiente eleitoral permite, por exemplo, que um deputado aí que tenha 1 milhão de votos, que seja no DEM, se é que isso é possível, um deputado do DEM tem 1 milhão de votos, ele tem 1 milhão de votos, e o deputado fisiológico que votou a favor do fundão, o deputado que atrasa a reforma da Previdência, o deputado que faz tudo isso aí que irrita as pessoas, né, que deixa as pessoas com gastrite, esse deputado aí, ele vai entrar na fila do partido ali e ele com uma quantidade mínima de votos, ele vai ser puxado por esse deputado, que pode até ser um deputado que esteja fazendo um bom trabalho. O que acontece? As pessoas vão todas e votam nesse deputado. É aí que está o X da questão, o problema. Um estado inteiro, você pega São Paulo do tamanho que é, votando em um único deputado, e esse deputado acaba puxando um monte de tranqueira junto com ele ali. Aí como é que se resolve isso? A única forma de resolver isso é uma palavra que, na verdade, são duas palavras que os políticos, principalmente esses legisladores, detestam. Eles têm ataque cardíaco quando escutam essas duas palavras, que é distrital puro. É a única forma de realmente fazermos uma reforma política que garanta um funcionamento mais saudável do parlamento. Afinal, não são esses deputados aí que gostam de brincar de parlamentarismo branco, como o próprio Kim Kataguiri falou há pouco tempo numa entrevista, né, dizendo que a solução para o Brasil seria um parlamentarismo branco. Então, se eles querem brincar de parlamentarismo branco, a sociedade civil organizada deveria pautar esse tema, não o parlamentarismo, mas o voto distrital puro. Como funciona o voto distrital puro? Ele pega uma determinada região, e coloca a eleição de maneira majoritária. Para você cobrar esse deputado, é muito mais direto, é muito mais eficiente. Vou pegar um exemplo prático aqui para vocês. Pega o Rio de Janeiro. Você pega a zona sul do Rio de Janeiro, e transforma aquilo num distrito. Vamos supor que a zona sul do Rio de Janeiro fosse um distrito. Ali teria uma eleição para deputado de maneira majoritária, assim como ocorre para prefeito, para presidente. Todo mundo sabe cobrar o prefeito, o governador e o presidente, porque ele sabe
quem foi eleito para representar aquele local. Agora, quando você tem uma penca de deputados, né, aleatórios, representando um estado inteiro, fica muito mais difícil de você cobrar. Então, voltando aqui, se você tem ali no distrito, você vai ter uma eleição, coloque lá 7 deputados de partidos diferentes para poder se eleger para representar aquele distrito. Essa representação se daria através de um voto majoritário, correria um debate, e esse deputado eleito naquele distrito teria a chance de cobrar ele de maneira mais eficiente, de maneira local, de maneira que ele pudesse se comprometer na sua base, seria muito maior. Vamos supor que esse deputado que fosse eleito, né, por esse distrito aqui, a Zona Sul do Rio de Janeiro, ele hoje tivesse votado o fundão, aí aprovado o fundão. A chance de você circular essa informação dentro do distrito e queimar esse cara para a próxima eleição, e até mesmo os seus concorrentes dentro daquele distrito usarem esses atos falhos dele durante a sua legislatura para colocar em xeque a sua reeleição, faria com que ele pensasse 2 vezes antes de tentar ir contra a vontade da população. Então, o voto distrital puro é a maneira mais eficiente de cobrarmos e pressionarmos, e essa pressão surta efeito em cima desses parlamentares. Só para vocês terem uma ideia também, por exemplo, a gente tem muito tiririca, né, na nossa legislatura, né, no nosso parlamento. Por que isso acontece? É o exemplo do que eu falei, coeficiente eleitoral, bota um cara bom, esse cara puxa um monte de porcaria. Ou pega um cara famoso, né, e esse cara puxa um monte de outros deputados fisiológicos. Tiriricas são praticamente impossíveis a acontecer, né? A chance é muito mínima de acontecer em um sistema de voto distrital misto. E eu te dou um exemplo aqui. Candidatura para governador do Rio de Janeiro. Tivemos aqui o Romário. O Romário, ele passou tanta vergonha nos debates eleitorais, o cara não conseguia falar, que ficou praticamente impossível até o maior fã do Romário votar nele para governador do Rio. Ele começou a campanha eleitoral em primeiro lugar e despencou, porque era inviável, era uma figura que não tinha a menor capacidade para seguir naquele cargo. Esse cara, para deputado, ganha fácil, porque ele não vai estar sendo confrontado com concorrentes diretos dentro daquela região, delimitado em uma determinada região. Então a chance de esse cara entrar para a política é muito menor, uma figura nociva como essa, assim como esses deputados do Centrão. Na própria corrida eleitoral, você já consegue diminuir o problema, né? Já consegue a chance de chegar num cara fisiológico lá em um momento político como o atual é muito menor. Parem para pensar isso. Na última eleição, além de você ter a opção de votar em um deputado do PSL, que você nunca ouviu falar, mas tá no PSL, tá com o Bolsonaro, vou votar nele. Se você tivesse ali no seu distrito a chance de votar entre os deputados do PT, DEM, PSOL, seja lá o que for, e um deputado que você soubesse que tivesse na base do Bolsonaro, você com certeza dentro do seu distrito teria feito campanha para aquele deputado, e o próprio Bolsonaro teria uma base parlamentar muito maior hoje, porque vários distritos direcionariam o seu voto diretamente para o candidato do presidente Jair Bolsonaro. É por isso que eles morrem de medo aí dessa palavra distrital puro, e seria um caminho muito eficiente para que essas cobranças que nós fazemos hoje aqui contra esses políticos realmente surtam efeito. Aí você vai me dizer, mas como é que você espera que isso aconteça em um cenário político como o atual? Você acha que o próprio Congresso vai legislar contra ele, aprovando uma reforma dessa? Aí é que tá, né? Aí que você se engana. A sociedade ela é feita de camadas, e uma dessas camadas é a sociedade civil organizada, que está mais à frente da sociedade civil em geral. Existe a sociedade civil organizada, que são os núcleos, né, de militância e de ativismo que influenciam a pauta, influenciam o governo, influenciam o legislativo. Se nós tivermos aí o trabalho de militância, de coordenação, diretrizes, para poder pautar o debate e direcionar o debate e até mesmo as manifestações de rua para algo que vai resolver o problema na fonte, né, lá no início, isso sim pode se tornar um processo válido e um processo que vai surtir efeito mesmo contra a vontade dos deputados.
né? Se existe um direcionamento, se você tem um entendimento de qual é o problema, fica muito mais fácil de isso poder ser pautado, isso ser cobrado contra esses deputados aí que só pensam nele mesmo. A pressão popular, ela acaba se materializando em um sentido único, né? E aí é que as coisas começam a forçar o poder legislativo. Então cabe aos movimentos, a sociedade civil organizada como um todo, os clubes em geral, clubes militares, todos eles pautarem, se virarem para um tema que realmente vai resolver o problema na base. Ficar reclamando, achando que o Rodrigo Maia, do dia para a noite, vai baixar um espírito cívico nele. Ele vai pensar no futuro do país. O Alcolumbre, no dia seguinte, vai baixar o mesmo espírito e vai começar a pautar, né, tudo que é a favor do Brasil. Realmente é uma loucura total. É muito mais louco, é muito mais insano do que forçar uma pauta direcionada a resolver o problema através dos meios, através da sociedade civil organizada. A partir do momento que a gente tiver o entendimento de onde está o problema, a partir do momento que a gente entende por que esses deputados não nos escutam, né, porque eles têm um sistema que os favorece, um sistema que os garantem praticamente a reeleição, ainda mais quando esses deputados aí, que são deputados antigos, deputados fisiológicos, são amigos dos caciques dos partidos. A gente fala em reforma eleitoral, deveria também acontecer a obrigatoriedade das primárias dentro dos partidos. O que temos hoje são partidos com donos e as candidaturas são oferecidas para os amiguinhos dos donos. Isso não é democrático. E dessa forma, esse filtro, né, que já começa errado no início, vai desembocar em um monte de deputados fisiológicos na legislatura, né, do país. Não, há vários problemas aí que precisam ser feitos e direcionados para a gente não ficar dando grito, não ficar dando, como o próprio ditado diz, murro em ponto de faca. O que adianta você ficar tendo gastrite, tendo ataque cardíaco, aí se o problema vai continuar se repetindo, né? Se realmente a gente não está direcionando a pauta para o cerne da questão. E agora é engraçado observar que agora o antagonista fazendo campanha do veto a Bolsonaro. Então o Rodrigo Maia vai lá, né, faz toda a patifaria que ele fez ontem e agora cai no colo do presidente da República, né, como se ele pudesse vetar tudo do dia para a noite. Sendo que há agora uma reunião importante na ONU, uma reunião em que o presidente vai representar a soberania nacional, vai defender a soberania nacional, e esse tema pode muito bem ser vetado após a volta da ONU. A gente já viu uma histeria parecida, que foi no caso da lei de abuso de autoridade. O presidente votou até mais do que esperavam que ele fosse votar, fizeram todo esse escândalo, essa campanha. São sempre os mesmos de sempre, né? A turma do Novo, a turma dos isentões, da MBL, é sempre a mesma turma, vem pra rua, que levantam essas pautas aí para poder desgastar o executivo. E sabe por que eles conseguem fazer isso? Porque o executivo foi uma eleição majoritária. Você sabe quem estava concorrendo. Eles estão fazendo isso porque eles têm uma agenda para a próxima candidatura e eles querem tomar o lugar do presidente. Então, para pensar. Se você tivesse forças trabalhando dessa forma dentro do distrito para poder cobrar e pressionar esses deputados que fizeram essa patifaria de ontem, eles pensariam duas vezes. A própria sociedade ia cobrar os deputados, os seus concorrentes eleitorais iriam cobrar os deputados, né, e isso seria traduzido em uma votação mais prudente lá no plenário do Congresso. Foi Alan Frutuoso para o canal Vista Pátria. Se inscreva no canal, ative o sininho. Até a próxima. Tchau, tchau.